Você já pediu uma resposta e quando ela veio não foi do jeito que você esperava? Já orou com lágrimas, pedindo direção, pedindo confirmação, e quando algo finalmente aconteceu, aquilo não trouxe alívio, trouxe confusão? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você orou para que aquela porta se abrisse e ela fechou. Você pediu que Deus restaurasse e houve silêncio. Você suplicou por uma mudança e tudo pareceu permanecer igual. E então nasce a pergunta mais difícil de todas. Deus, por que a resposta não veio como eu imaginei? A palavra diz no Salmo 13, 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Veja a profundidade disso. Davi não era um homem sem fé, não era um homem distante de Deus, mas ele conhecia a dor de pedir e não entender. Talvez essa seja a sua dor hoje. Você pediu uma resposta, mas a resposta veio diferente. E o coração humano sofre não apenas quando não há resposta, mas quando a resposta não corresponde à expectativa. Você esperava cura imediata, veio processo, esperava restauração, veio confronto, esperava porta aberta, veio espera. E nesse intervalo entre o que você pediu e o que aconteceu, surge a dúvida. Será que Deus ouviu? Será que eu orei errado? Será que eu não merecia? Será que perdi algo? Mas eu preciso te dizer algo com autoridade espiritual. Nem toda resposta que dói é ausência de Deus. Às vezes, é redirecionamento. E talvez esse vídeo não tenha aparecido por acaso. Preste atenção agora. Você não clicou aqui por coincidência. Você está vivendo um momento de transição emocional. E dentro de você existe uma mistura de fé e questionamento. Você acredita em Deus, mas não entende o cenário atual. E essa tensão interior é o que mais machuca, porque quem não crê simplesmente aceita o acaso. Mas quem crê sofre quando não entende o agir divino. Agora eu quero conduzir você por algo muito importante. Se você permanecer até o final deste vídeo, algo vai acontecer dentro de você. Você vai compreender. Porque algumas respostas vêm diferente do que pedimos. Como discernir quando Deus está dizendo não ou espere. Como transformar frustração em direção. Como sair da ansiedade espiritual. Como encontrar paz mesmo quando o cenário não mudou. Você não vai sair daqui apenas consolado. Você vai sair com clareza. Vai entender que a resposta não foi errada. Ela foi maior do que você imaginava. Talvez o que você chama de frustração seja proteção. Talvez o que você chama de silêncio seja preparo. Talvez o que você chama de perda seja livramento. E eu sei que essa palavra é forte, porque quando estamos dentro da dor, é difícil aceitar que ela possa ter propósito. Mas homens e mulheres maduros entendem algo. Nem toda bênção vem embrulhada como bênção. Você que já viveu décadas sabe disso. Quantas vezes você reclamou de algo e anos depois agradeceu? Quantas portas fechadas hoje você agradece por não terem se aberto? Quantas pessoas que saíram da sua vida foram na verdade um livramento? Mas quando estamos no meio do processo, tudo parece injusto. E aqui está o conflito interno. Você pediu uma resposta, mas não pediu que ela viesse desse jeito. Você queria sim, veio não. Você queria rapidez, veio demora. Você queria confirmação clara, veio processo silencioso. E o coração entra em crise. Talvez você esteja dizendo, eu só queria um sinal. Mas e se o sinal já veio e você rejeitou porque não parecia favorável? É aqui que começa a revelação espiritual. Deus responde, mas Ele responde com visão eterna. Nós pedimos baseados no presente. Ele responde baseado no futuro. Nós enxergamos o agora. Ele enxerga o que está além. Você pode estar sofrendo por algo que não aconteceu, sem perceber que aquilo teria destruído você mais à frente.
A maturidade espiritual começa quando você entende que Deus não é obrigado a responder como você deseja. Ele responde como você precisa, e isso muda tudo. Talvez hoje você esteja lidando com um relacionamento que não se restaurou, uma oportunidade que não veio, um negócio que não prosperou, um diagnóstico inesperado, um sonho que parece distante. E você pergunta, essa foi a resposta? Sim, mas talvez não seja o fim da história. Talvez seja a primeira parte. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários. Eu confio mesmo sem entender. Isso não é apenas interação, é posicionamento espiritual. E enquanto você escreve isso, algo começa a se alinhar dentro de você. Porque a fé verdadeira não nasce quando tudo faz sentido. Ela nasce quando você decide confiar mesmo sem compreender completamente. E talvez esse seja o momento exato que Deus estava esperando de você. Não para desistir, mas para amadurecer. Se essa mensagem está trazendo luz ao seu coração, inscreva-se agora no canal Direção Celestial. Aqui falamos sobre a maior dor da humanidade, a falta de resposta e a falta de direção. E você não está aqui por acaso. O que você está vivendo agora faz parte de algo maior. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que a resposta que não veio como você esperava pode ser, na verdade, o início do alinhamento da sua vida. Continue, porque aquilo que você chama de frustração pode estar se transformando em direção. Existe um tipo de dor que não é visível. É a dor de quem acreditou. Você orou, você jejuou, você confiou, você esperou, e quando algo finalmente aconteceu, não foi o que você imaginava. E então surge o conflito interno, porque você não quer reclamar de Deus, mas também não sabe como explicar o que está sentindo. Você continua indo à igreja, continua orando, continua dizendo que confia. Mas por dentro existe uma pergunta que você talvez nunca verbalizou. Será que eu interpretei errado? Esse é o ponto mais delicado da fé madura. Não é quando você não tem resposta, é quando a resposta parece contradizer sua expectativa. Talvez você tenha pedido a Deus que restaurasse seu casamento e, ao invés disso, houve afastamento. Talvez tenha pedido uma promoção e recebeu uma demissão. Talvez tenha pedido cura imediata e recebeu um processo longo. E dentro de você nasce a tensão entre fé e frustração. Mas eu preciso que você entenda algo com profundidade espiritual. Deus não responde apenas para satisfazer seu desejo. Ele responde para alinhar seu destino. E destino é maior que desejo. Desejo é momentâneo, destino é eterno. Você pode estar sofrendo porque a resposta não foi confortável. Mas confortável nem sempre significa correto. Há respostas que doem, mas libertam. Há respostas que frustram, mas redirecionam. E talvez o que você está vivendo agora não seja rejeição, seja reposicionamento. Você está sendo movido de um lugar onde achava que precisava estar, para um lugar onde realmente deve estar. Mas o coração humano resiste à mudança, principalmente quando a mudança não foi planejada. No Brasil, fomos ensinados a lutar, insistir, persistir, e isso é bom. Mas existe uma diferença entre perseverança e teimosia. Às vezes você está insistindo em algo que Deus já respondeu com silêncio. E silêncio também é resposta. Se você está vivendo um momento de silêncio de Deus, eu quero que você ouça isso. Silêncio não é abandono. Silêncio pode ser preparo. Um pai não responde todas as perguntas do filho imediatamente. Às vezes, ele permite que o filho cresça, e crescimento exige maturidade. Talvez Deus esteja permitindo que você desenvolva discernimento, porque se ele sempre respondesse exatamente como você pede, você nunca aprenderia a confiar além da lógica. Existe uma passagem poderosa em 2 Coríntios 12, 8, 9. Paulo orou 3 vezes para que um espinho fosse removido, e a resposta de Deus foi:
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pediu remoção, recebeu sustentação. Ele pediu mudança da circunstância, recebeu fortalecimento interior. Talvez você esteja pedindo que Deus mude o cenário e Ele esteja mudando você. Isso não significa que a dor não exista. Significa que a resposta pode estar sendo construída dentro de você antes de aparecer fora. Pergunte-se agora: e se a resposta que eu esperava não fosse o melhor para mim? Essa pergunta exige humildade, porque o ego humano acredita que sabe exatamente o que precisa, mas a visão divina enxerga consequências que você ainda não vê. Talvez aquela porta fechada tenha evitado um desgaste maior. Talvez aquela pessoa que saiu da sua vida tenha impedido um sofrimento futuro. Talvez aquele atraso tenha sido proteção invisível. Você está vendo apenas o momento. Deus está vendo o percurso. E aqui está a revelação mais profunda até agora. A resposta não é apenas o que acontece. A resposta é o que se forma em você enquanto acontece. Você está mais forte hoje do que estava antes dessa frustração. Está mais consciente, mais maduro, mais atento. A dor refinou sua percepção. E isso também é resposta. Se essa palavra está falando com seu coração, escreva agora: eu aceito o agir de Deus. Essa frase não é resignação, é maturidade. É reconhecer que a resposta pode não ter sido confortável, mas foi necessária. Agora, deixe-me falar diretamente com você, que está quase desistindo. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de pedir. Mas antes de desistir, faça uma última reflexão. Você está desistindo porque Deus não respondeu, ou porque respondeu diferente do que queria. Essa diferença é fundamental, porque se Ele respondeu diferente, então houve direção. E direção às vezes dói antes de organizar. Não confunda a dor momentânea com erro permanente. Você pode estar exatamente no caminho certo, apenas atravessando uma parte difícil dele. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você ainda acredita. Ainda existe esperança, ainda existe fé. E isso é sinal de que Deus não terminou a história. Continue comigo. No próximo momento vamos mergulhar ainda mais fundo na revelação espiritual por trás das respostas inesperadas. E você começará a enxergar propósito onde antes via apenas frustração. Porque talvez a resposta não tenha vindo como você esperava, mas ela veio para levar você exatamente onde precisa estar. Existe um momento na vida em que você percebe que não está lutando contra pessoas, nem contra circunstâncias, mas contra a forma como imaginou que as coisas deveriam acontecer. E essa percepção é libertadora. Porque muitas vezes o sofrimento não vem apenas da situação, vem da expectativa quebrada. Você criou um cenário na sua mente, imaginou o desfecho, visualizou o milagre acontecendo de uma forma específica, e quando Deus agiu de outro modo, você sentiu como se algo tivesse dado errado. Mas e se nada deu errado? E se apenas não aconteceu do jeito que você desenhou? A maturidade espiritual começa quando você entende que fé não é controlar Deus, é confiar nele. Talvez você esteja vivendo um tempo de redefinição. Redefinição de planos, redefinição de sonhos, redefinição de prioridades. E redefinir dói, porque mexe com identidade, mexe com aquilo que você acreditava que seria. Talvez você tenha passado anos construindo algo e de repente tudo parece incerto. Mas escute com atenção. Deus não desperdiça processos. Nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma oração ficou perdida, nenhuma espera foi inútil. A resposta pode não ter vindo como você queria, mas ela está conduzindo você para um nível de discernimento que você nunca teve antes. E discernimento é direção. Você já percebeu que depois de certas dores, você nunca mais foi o mesmo?
Você ficou mais atento, mais cuidadoso, mais consciente. A dor refinou sua visão. Talvez a resposta inesperada esteja refinando sua percepção espiritual. Há algo que poucos falam. Deus responde também com transformação interna. Você pediu mudança externa. Ele começou por dentro. Você pediu que as circunstâncias mudassem. Ele começou moldando seu caráter. Porque às vezes o que precisa ser ajustado não é o cenário, é a maneira como você enxerga o cenário. Talvez você estivesse pedindo algo que não combinava mais com quem você está se tornando. Deus vê o que você será. Você ainda está preso ao que foi. E aqui está uma verdade que exige coragem para aceitar. Algumas respostas não vêm como esperamos porque Deus está nos libertando de versões antigas de nós mesmos. Você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Não pensa igual, não reage igual, não deseja as mesmas coisas. E talvez Deus esteja alinhando sua vida com essa nova maturidade. Mas o coração humano tem medo da mudança, medo de perder, medo de errar, medo de escolher errado novamente. E esse medo cria paralisia. Talvez você esteja parado não porque Deus não respondeu, mas porque tem medo de interpretar a resposta. Você já pensou nisso? E se o silêncio que você sente não for ausência, mas um convite para confiar sem garantias? Confiança verdadeira não nasce quando tudo é claro. Nasce quando você decide dar um passo mesmo sem enxergar o final. E aqui entra algo profundo. A resposta de Deus nem sempre remove o desafio. Às vezes, ela dá força para atravessá-lo. Talvez você esteja esperando que a dificuldade desapareça, mas Deus está preparando você para enfrentá-la com autoridade espiritual. E quando você atravessa algo com fé, você não sai igual. Sai fortalecido. Você se torna referência, você se torna testemunho, e isso gera propósito. Se essa mensagem está abrindo seus olhos, escreva agora: eu estou sendo moldado. Essa frase é poderosa, porque você deixa de se enxergar como vítima da circunstância e passa a se enxergar como alguém em processo de formação. E processo não é punição, é construção. Agora permita-me tocar em algo sensível. Talvez você esteja decepcionado com Deus. Não fala isso em voz alta, mas sente. E esse sentimento cria distância. Você ora menos, lê menos, confia menos. Mas continue aqui comigo, porque a maior prova de fé não é quando Deus faz o que você quer. É quando você continua confiando mesmo quando não entende. Você não está abandonado. Você está sendo conduzido por caminhos que ainda não compreende totalmente. E se você está assistindo até aqui, é porque algo dentro de você ainda busca clareza. E quem busca direção não está perdido, está em movimento. No próximo momento, vamos trazer aplicação prática, porque não basta entender que a resposta foi diferente. É preciso saber o que fazer agora, como agir, como decidir, como continuar. Continue comigo, porque talvez a resposta que você recebeu esteja preparando você para a decisão mais importante da sua vida. E essa decisão pode mudar tudo. Agora que você começa a compreender que a resposta pode não ter vindo como desejava, a pergunta que nasce é inevitável: o que eu faço com isso? Porque entender é uma parte, viver a partir disso é outra. Talvez você esteja num ponto decisivo da vida, uma decisão que envolve família, uma decisão que envolve trabalho, uma decisão que envolve continuar ou encerrar, e você tem medo de errar de novo, tem medo de interpretar errado o que Deus está fazendo. Mas há um princípio espiritual que precisa ser gravado no seu coração hoje. Deus não guia através da confusão constante. Ele guia através da paz progressiva. Preste atenção nisso. A paz nem sempre vem antes da decisão, mas ela começa a surgir quando você se alinha com o caminho correto. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja a profundidade dessa promessa. Não diz que ele explicará todos os detalhes. Diz que ele endireitará o caminho. Direção não é explicação completa, é alinhamento. Talvez você esteja esperando clareza absoluta antes de agir, mas fé madura não espera todas as respostas. Ela responde à convicção interior. Então deixe-me trazer a aplicação prática para você que está vivendo essa fase. Primeiro, pare de tentar controlar o resultado. Controle é uma forma disfarçada de medo. Você quer garantir que nada dará errado. Mas não existe vida sem risco. Existe vida com direção. Segundo, observe o que está sendo fechado naturalmente. Portas que exigem força constante talvez não sejam para você. Quando algo precisa ser empurrado o tempo todo, desgasta. Quando Deus abre, a fluidez, mesmo com desafios. Terceiro, observe onde existe paz, mesmo que haja medo. Medo e paz podem coexistir, mas confusão e paz não. Se há convicção silenciosa, ainda que o cenário seja novo, isso é sinal. Quarto, lembre-se do seu caráter. A direção de Deus nunca contradiz princípios. Se algo exige que você perca sua integridade, não é direção divina. Agora permita-me tocar em algo muito sensível. Talvez a resposta inesperada tenha ferido seu orgulho, porque você tinha certeza. Você anunciou, você planejou, você acreditou publicamente, e quando não aconteceu, foi constrangedor. Mas Deus não trabalha para preservar sua imagem. Ele trabalha para preservar seu destino. E destino é mais importante que reputação momentânea. Talvez você precise ter coragem de recomeçar. Agora eu quero que você reflita profundamente. Se a resposta tivesse vindo exatamente como você queria, você estaria mais próximo do seu propósito ou apenas confortável? Essa pergunta muda a perspectiva, porque conforto nem sempre é crescimento. Às vezes a resposta inesperada tira você da zona conhecida para levá-lo a uma versão mais forte de si mesmo, e isso gera propósito. Se você está recebendo essa palavra como direção, escreva: eu escolho confiar no caminho. Escreva isso, porque confiança é decisão diária, não é emoção passageira, é postura. E enquanto você se posiciona, algo começa a se organizar espiritualmente. Talvez a resposta inesperada tenha sido uma perda, um atraso, um silêncio, uma mudança, um encerramento. Mas encerramentos também são portas. Nem todo fim é fracasso. Às vezes é livramento. E aqui está algo que você precisa ouvir claramente. Não transforme uma resposta diferente em uma identidade de fracasso. Você não falhou porque algo não aconteceu como imaginou. Você está sendo redirecionado, e redirecionamento é cuidado. Agora imagine daqui a alguns anos olhando para este momento. Você pode dizer: foi difícil, mas foi necessário. Essa é a maturidade que Deus está construindo em você. E se essa mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal Direção Celestial. Porque aqui falamos com homens e mulheres que não querem apenas emoção, querem direção. Ative o sino. Compartilhe com alguém que está vivendo frustração silenciosa. Talvez essa pessoa esteja à beira de uma decisão precipitada. Continue comigo, porque no próximo bloco vamos selar essa jornada com encorajamento e clareza definitiva. Você não está no fim, está no alinhamento. E alinhamento precede avanço. Talvez você tenha começado este vídeo sentindo frustração. Talvez tenha chegado aqui com um peso no peito, tentando entender por que a resposta não veio do jeito que você esperava. Mas agora algo está diferente. Você começou a perceber que a resposta não foi ausência, foi ajuste. E existe uma diferença enorme entre rejeição e redirecionamento.
Rejeição fecha a história. Redirecionamento muda a rota. E Deus não fechou sua história. Ele está ajustando sua rota. Você pode estar olhando para trás e pensando, se aquilo tivesse acontecido, tudo seria diferente. Sim, seria. Mas diferente não significa melhor. Existe uma ilusão perigosa chamada cenário ideal imaginado. Você cria na mente uma versão perfeita daquilo que queria que tivesse acontecido, mas você não conhece as consequências invisíveis daquela escolha. Deus conhece. Você via oportunidade, ele via armadilha, você via crescimento rápido, ele via desgaste silencioso, você via alegria imediata, ele via dor futura. E por isso, a resposta não veio como você pediu, não porque ele ignorou sua oração, mas porque ele protegeu sua história. Talvez hoje você esteja vivendo algo que não planejou, uma realidade que não escolheu, mas existe algo poderoso acontecendo nesse exato momento. Você está amadurecendo espiritualmente. A fé infantil exige que Deus faça exatamente como pedimos. A fé madura entende que Ele faz melhor do que pedimos. E talvez esse seja o ponto de virada da sua vida. Você não precisa mais lutar contra o que aconteceu. Você pode começar a perguntar: o que Deus quer construir a partir disso? Essa pergunta muda tudo, porque tira você da posição de vítima da circunstância e coloca você na posição de participante do propósito. Talvez a resposta inesperada tenha sido dolorosa, mas dor não é sinônimo de erro. Há dores que curam, há perdas que libertam, há encerramentos que salvam. E você só perceberá isso completamente com o tempo. Mas hoje você pode escolher confiar. Confiar que Deus não desperdiça processos. Confiar que Ele não brinca com o destino de quem o busca. Confiar que cada passo, mesmo difícil, está sendo usado para algo maior. Você pode estar no meio de um cenário que não entende, mas isso não significa que está fora da direção. Você pode estar atravessando um deserto, mas deserto também é caminho. O povo de Israel não estava perdido no deserto, estava sendo conduzido. A diferença é que eles não sabiam quanto tempo duraria. E talvez a sua maior ansiedade hoje seja essa. Até quando? Mas tempo não define abandono, define preparo. Se essa palavra está tocando você profundamente, escreva: eu aceito o processo, porque processo é preparação. E preparação antecede promessa. Agora eu quero falar diretamente com você que está quase desistindo. Não desista baseado em uma expectativa frustrada. Não abandone um chamado, porque a resposta não veio como você imaginou. Não tome decisões precipitadas por causa de um momento emocional. Espere, respire, ore, observe. A direção vai se tornar mais clara. Porque quando você para de lutar contra o que aconteceu, começa a enxergar para onde deve ir. E aqui está a pergunta final que você precisa responder. Qual é a direção a ser seguida agora? A direção não é forçar o que não aconteceu. Não é insistir no que Deus já fechou. Não é tentar reconstruir o que foi claramente encerrado. A direção é alinhar-se com o que está se abrindo. Mesmo que seja diferente, mesmo que seja inesperado, mesmo que exija coragem. Talvez a direção agora seja recomeçar, perdoar, soltar, mudar, esperar mais um pouco, ou dar o passo que você está adiando. Mas uma coisa é certa, você não está sem resposta. Você está aprendendo a interpretar a resposta. E isso é maturidade. Se esta mensagem trouxe clareza para você, inscreva-se agora no canal Direção Celestial. Este canal existe porque a maior dor da humanidade não é a falta de fé, é a falta de resposta e de direção. Aqui você encontra discernimento, aqui você encontra palavra sólida, aqui você encontra luz para decisões difíceis. Ative o sino para receber mensagens diárias. Compartilhe este vídeo com alguém que está frustrado com uma resposta inesperada.
Talvez essa pessoa esteja interpretando como fracasso aquilo que é, na verdade, redirecionamento. Agora, antes de encerrarmos completamente, quero que você faça algo simples e profundo. Coloque a mão sobre o seu coração, respire fundo e diga dentro de você: a resposta não foi como eu esperava, mas eu confio na direção de Deus. Permita que essa frase desça da mente para o espírito, porque hoje você não recebeu apenas palavras, você recebeu perspectiva, e perspectiva gera paz. Talvez o cenário externo ainda não tenha mudado, mas algo dentro de você mudou. E quando o interior se alinha, o exterior começa a se organizar. Você pediu uma resposta, ela veio. Talvez não como você imaginou, mas exatamente como precisava. Isso muda tudo. Nos vemos no próximo vídeo do Direção Celestial, onde frustração encontra entendimento e onde resposta se transforma em direção. Antes de terminar, eu preciso dizer algo que talvez seja o ponto mais importante de toda essa jornada que você percorreu até aqui. Você não está atrasado. Talvez essa seja a sensação mais silenciosa que você carrega. A sensação de que deveria estar em outro lugar, de que sua vida deveria estar diferente, de que se aquela resposta tivesse vindo como você esperava, tudo já estaria resolvido. Mas escute com atenção espiritual agora. O que não aconteceu não anulou o seu propósito. Deus não perdeu o controle da sua história. Você pode ter sido surpreendido, mas Ele não foi. Existe uma diferença enorme entre surpresa humana e soberania divina. Você foi pego de surpresa. Deus já sabia. Você ficou confuso. Deus já via o cenário completo. Você se sentiu frustrado. Deus estava redirecionando. Talvez você tenha pedido uma resposta específica, mas Deus decidiu proteger você de algo que seus olhos ainda não enxergavam. E isso não é rejeição, isso é cuidado. Há respostas que salvam você de dores futuras que você nem imagina. Há portas que fecham para evitar quedas que você só entenderia anos depois. Você pode não compreender tudo agora, mas um dia olhará para trás e dirá: se aquilo tivesse acontecido, eu não estaria aqui. E esse aqui pode ser exatamente o lugar onde seu propósito floresce. Talvez hoje você esteja atravessando uma fase de recomeço. Recomeçar não é vergonha, recomeçar é coragem, recomeçar é aceitar que o plano mudou, mas o propósito continua. E propósito não depende de circunstâncias perfeitas, depende de alinhamento. Você pode estar vivendo um recomeço profissional, um recomeço emocional, um recomeço espiritual, um recomeço familiar. E recomeços exigem fé madura. Não aquela fé baseada em emoção, mas aquela fé baseada em convicção. Convicção de que Deus não erra. Convicção de que Ele responde com visão eterna. Convicção de que cada ajuste na rota é parte de algo maior. Agora, permita que eu fale como alguém que entende profundamente o coração humano. A maior dor da humanidade não é a luta, é a falta de direção no meio da luta. É lutar sem saber se está indo para o lugar certo. E você não está mais nesse lugar. Você pode não ter todas as respostas, mas agora tem discernimento, e discernimento gera paz. Talvez o que você sentia era revolta. Agora começa a surgir compreensão. Talvez o que você sentia era abandono. Agora começa a surgir percepção de cuidado. Você pediu uma resposta, e a resposta foi: confie no processo. Foi: espere. Foi: não. Foi: não agora. Foi: eu tenho algo melhor. E essas respostas exigem maturidade para serem aceitas. Mas você não é mais a mesma pessoa que começou esse vídeo. Algo dentro de você foi reorganizado. A frustração foi confrontada. A expectativa foi alinhada. A fé foi amadurecida. E isso é transformação. Agora eu quero que você faça algo simbólico. Escreva nos comentários: eu aceito a resposta de Deus.
mesmo que ainda não entenda tudo, mesmo que ainda doa um pouco, mesmo que ainda existam perguntas. Aceitar não é desistir. Aceitar é confiar. E confiança gera descanso. Você não precisa mais lutar contra o que aconteceu. Precisa perguntar: para onde isso está me levando? Porque direção não é sobre o que ficou para trás. É sobre o que está sendo construído à frente. E talvez o que está à frente seja maior do que você imaginou. Mais alinhado, mais maduro, mais seguro, mais propósito. Se essa mensagem trouxe clareza ao seu coração, inscreva-se agora no canal Direção Celestial. Este canal existe porque milhões de pessoas vivem angustiadas por falta de resposta e direção. Aqui nós falamos com homens e mulheres maduros que querem mais do que palavras bonitas, querem direção real. Ative o sino para receber mensagens diárias, porque a vida é feita de decisões constantes e cada decisão precisa de discernimento. Compartilhe este vídeo com alguém que está decepcionado com Deus. Talvez essa pessoa esteja interpretando como abandono aquilo que é proteção. E agora, antes de encerrarmos definitivamente, eu quero que você feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente e diga dentro de você: eu confio na direção de Deus, mesmo quando não entendo. Sinta essa frase. Permita que ela substitua a ansiedade. Permita que ela acalme sua mente. Permita que ela fortaleça seu espírito. Você não está sem resposta. Você está sendo conduzido, e a resposta que não veio como você esperava pode ter sido exatamente o que salvou você de um caminho que não era seu. Hoje você encontrou algo maior do que explicação. Você encontrou perspectiva. E perspectiva gera paz. Que você saia deste vídeo com leveza. Que a dúvida seja substituída por convicção. Que o medo seja substituído por confiança. E que a partir de hoje, cada passo seja dado não com revolta, mas com fé madura. Você pediu uma resposta. Ela veio, talvez diferente, mas perfeita para o seu destino. Nos vemos no próximo vídeo do Direção Celestial, onde a falta de resposta encontra direção e onde a dor encontra propósito.